Olá, amigos, muito boa noite. Eu quero agradecer imensamente a sua presença. Nós estamos iniciando o nosso Evangelho no Lar da Noite de hoje e eu quero agradecer a sua companhia. A partir de agora, nós estamos formando uma só família para as reflexões em torno do Evangelho da noite de hoje. Sinta-se acolhido, sinta-se em casa, pois é uma alegria muito grande estar com vocês mais uma vez para o nosso Evangelho no Lar. E lembre-se, você pode ser um colaborador da atividade do Evangelho no Lar. Compartilhe a transmissão, divulgue a nossa atividade, assim você vai contribuir para, quem sabe, fazer com que o Evangelho de hoje chegue a algum companheiro, alguma companheira que esteja precisando desses lenitivos que só a Boa Nova é capaz de nos propiciar. Eu quero agradecer a presença de todos que já chegaram por aqui. Olha que alegria, hoje nós temos a presença da dona Renê, lá de Israel, participando conosco ao vivo. Ela que tem assistido sempre o programa gravado, que fica disponível no Facebook. É uma alegria, um prazer enorme estar mais uma vez com a sua companhia. Eu quero agradecer também a presença de todo mundo que já chegou por aqui. Da Maúde, seja bem-vinda, boa noite. Da Anaílza, da Jussara, da Luzia, espero que a Lulimar esteja melhor. Do Tarcísio, seja bem-vindo. Do César, mais uma vez de Macaé, seja bem-vindo. Da Débora de São João de Miriti. Da Vera Lúcia Castelo. Opa, deixa eu ver aqui que passei. Da Maria do Carmo de São João de Miriti, seja bem-vindo. Da Jacira, boa noite. Que seja um culto realmente abençoado. Boa noite, Leonor. Márcia Pinto, boa noite. Eliceia, boa noite. Regina Esteves, boa noite. Fabiana Terra, boa noite. Seu Luiz, boa noite. Pedindo para nós incluirmos nas preces os nossos irmãos suicidas. Vamos fazer isso. Dora, seja bem-vinda. Dilma, seja bem-vinda. Renê, seja bem-vinda mais uma vez. Verônica, Aparecida de Fragoso, Verônica do Rio de Janeiro. Enfim, são muitos companheiros que já se aproximam para iniciarmos o nosso Evangelho, mas eu quero mais uma vez renovar o convite a você, para que você também seja um divulgador, um participante da nossa atividade. Compartilhe a transmissão, pois assim você vai estar contribuindo para que, quem sabe, o nosso Evangelho alcance hoje algum coração necessitado da mensagem e das reflexões. Agradecer a presença da Célia Montagnoli, espero que tenha falado certo. Da Cristiane Russo, seja bem-vindo. Do Lucas, que está chegando aí. Do Rogério de Guapimirim, seja muito bem-vindo. Nós vamos então refletirmos na noite de hoje, vamos iniciar o nosso Evangelho. E hoje nós faremos a leitura para a preparação do nosso ambiente do livro Fonte e Viva. Deixa eu só encontrar aqui que o livro por acaso fechou. Quanto a isso, eu continuo renovando aí a gratidão da presença dos companheiros conosco nessa noite. Olha, eu tinha deixado a página, não te canses, 311. Então vamos lá. Leitura. Boa noite, Sônia. Seja bem-vindo de Porto Alegre. É sempre muito bom estar conosco. O Lucas dizendo que é de Petrópolis. Seja bem-vindo. A Dilma de Teresópolis. Seja bem-vinda. É sempre uma alegria muito grande estar na companhia de vocês. Carmen Luzia de Guadalupe. Seja bem-vindo. Sim, Jaciana, vamos envolver aí a Rafaela para recuperação da saúde física e espiritual. Você que está chegando, se puder, compartilhe aí a transmissão para divulgar nossa atividade da noite. Então vamos para a leitura inicial do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Lição número 124. Não te canses.
E aí o trecho de reflexão, o trecho da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9, que diz assim: boa noite, Valdir, seja bem-vinda. Boa noite, Daniele, também. Então vamos lá, Gálatas 6, 9. Não nos desanimemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Vamos às reflexões então de Emmanuel. Quando o buril começou a ferir o bloco de mármore embrutecido, a pedra em desespero clamou contra o próprio destino, mas depois, ao perceber admirada, encarnando uma das mais belas concepções artísticas do mundo, louvou o cinzel que a dilacerava. A largata arrastava-se com extrema dificuldade, e vendo as flores tocadas de beleza e perfume, revolta-se contra o corpo disforme. Contudo, um dia, a massa viscosa em que se mergulhava converteu-se nas asas de graciosa e ágil borboleta, e então enalteceu o feio corpo com que a natureza lhe preparara o voo feliz. O ferro rubro colocado na bigorna espantou-se e sofreu, inconformado. Todavia, quando se viu desempenhando importantes funções na máquina do progresso, sorriu reconhecidamente para o fogo que o purificava e engrandecera. A semente, lançada à cova escura, chorou, atormentada, e indagou por que motivo era confiada. Assim, ao extremo abandono. Entretanto, em se vendo transformada em arbusto, avançou para o sol e fez-se árvore, respeitada e generosa, abençoando a terra que a isolara no seu seio. Não te canses de fazer o bem. Quem hoje te não compreende a boa vontade, amanhã te louvará o devotamento e o esforço. Jamais te desespere e auxilia sempre. A perseverança é a base da vitória. Não ouvides que ceifarás mais tarde em tua lavoura de amor e luz, mas só alcançarás a divina colheita se caminhares para diante, entre o suor e a confiança, sem nunca desfaleceres. Olha, queridos, que mensagem belíssima, que reflexões profundas que Emmanuel produziu hoje para nós, refletindo sobre os dizeres de Paulo à comunidade de Gálatas, nos fazendo refletir que para o nosso processo de autoburilamento, infelizmente, mesmo tendo sido convidado outrora para o crescimento pelo amor, nós não aceitamos. E inevitável será então passarmos pelas dificuldades do crescimento. Veja que muitas vezes crescer é um processo doloroso. Quem não se lembra do incômodo na região da face pelo surgimento dos primeiros dentes? Nós, por exemplo, não conseguimos nos recordar da dor quando o ar penetrou pela primeira vez as narinas. Todo o processo de crescimento, infelizmente, para espíritos como nós somos, pode ser um processo doloroso. Veja pelo processo que passa a largata, pelo processo que passa o mármore, pelo processo que passa o ferro, a semente inclusive que precisa rasgar a própria carne para permitir o surgimento da raiz.
Agora, é importante para desfrutar da beleza da semente germinada, qual árvore frondosa, da beleza do ferro transformado num instrumento para manuseio, na beleza do mármore ou do diamante lapidado, é importante não desfalecer, como propõe Paulo. Só alcançaremos as recompensas que estão destinadas para aqueles que sabem bem sofrer, se não desfalecermos. Já eu agradeço a presença de todo mundo que chegou, mas eu quero te convidar agora nesse instante, se você se sentir à vontade, se for possível, que você feche os teus olhos, para que nós possamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que nos faça companhia na nossa atividade do Evangelho no Lar, na noite de hoje. Vamos orar. Senhor das nossas vidas, doce Rabi, aqui estamos mais uma vez, Senhor, unindo os nossos pensamentos, conectando os nossos espíritos, a fim de, em família, iniciarmos mais um Evangelho no Lar. Sabemos, Senhor, que Tu nos desse a certeza de que onde estivessem 2 ou mais reunidos em Teu nome, Tu ali estarias. E nós aqui já somos muitos, Senhor. Por isso temos confiança plena na Tua assistência. Quer seja pelo envio das Suas vibrações amorosas ou pela presença em cada lar que se conecta nesse instante, dos Teus emissários, dos espíritos amigos que vieram nos assistir e nos fazer companhia. Rogamos, doce Rabi, que Tu permita-nos fazer reflexões que nos traga conforto e alento à alma. Porque senão não haverá sentido, Senhor, se o Teu Evangelho não for verdadeiramente as boas notícias de um novo reino. Abençoa cada lar nesse instante, Senhor. Permita que pela união dos nossos pensamentos, dos nossos propósitos, uma onda de paz invada cada lar e cada coração nesse instante. Envolva os nossos pensamentos e reflexões, Senhor, e nos faça companhia para o estudo do Evangelho no Lar, na noite de hoje. Sê conosco, doce Rabi. Graças a Deus. Quero agradecer a presença dos amigos que chegaram depois, da Rosane, de Nilópolis, da Danúbia, que saudade, né, Danúbia? Quanto tempo! Muito embora o tempo tenha passado, a impressão que a gente tem é que a faculdade foi logo ali, alguns dias atrás, né? Seja bem-vindo, é sempre uma alegria grande ter você por aqui. Rosirene, do Rio de Janeiro, seja bem-vinda. Edna, de Saquarema, seja bem-vinda. Jaciara Bré, seja bem-vinda. Eduardo, amigo, que Jesus também abençoe o seu coração. Muito obrigado pela companhia. Mara de Guapi, seja bem-vinda. Angélica, que me deu a oportunidade belíssima de estar trabalhando junto na divulgação do atendimento espiritual, seja bem-vinda, que Deus te abençoe. Leonor que chegou, seja bem-vinda. Leonor Castilho, Fátima também, seja bem-vinda. Não sei se os companheiros notaram, mas nós estamos aí nos últimos itens do capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se você puder, abra aí o seu Evangelho para acompanhar a leitura, pois isso vai favorecer a sua compreensão do texto que vamos refletir hoje. Lembrando sempre que você não só pode, como deve contribuir com o nosso Evangelho. Nós estamos verdadeiramente em família.
E para que o Evangelho no lar seja efetivamente o Evangelho no lar, nós precisamos interagir. Então deixa aí nos comentários a sua contribuição, a sua interpretação, enriqueça a nossa atividade interagindo conosco. Na medida do possível, nós vamos fazendo a leitura para que possamos refletir e crescer juntos nessa noite abençoada em que estamos refletindo sobre o Evangelho de Jesus. Boa noite, Vladimar, seja bem-vinda. A Regina está dizendo que hoje está de Juiz de Fora. Essa moça é uma verdadeira caravaneira, né? Márcia Leite, seja bem-vinda também. Alguém lembrou aqui, foi a Maria do Carmo, que hoje é Páscoa, né? Efetivamente, hoje é um dia que a maioria dos nossos irmãos de cristianismo reverenciam essa data, que deve ter para nós uma importância diferenciada. Primeiro que nós espíritas não celebramos, não cultuamos nenhuma data religiosa, porque não cultivamos ritos, rituais, nenhum tipo de dogma. Por isso nós não comemoramos Páscoa, como não comemoramos nenhuma outra data. Entretanto, não podemos deixar de refletir sobre o simbolismo dessa data. Primeiro de tudo, no início dos tempos, para comemorar a libertação do povo hebreu do Egito, e depois para comemorar a permanência do Cristo em vida, a imortalidade da alma, que para a maioria do mundo religioso ficou conhecido como a ressurreição de Jesus. Então, Páscoa é, sobretudo, um momento de renascimento. Ainda que nós ainda estejamos no corpo físico, muito embora lá na frente vamos efetivamente, por meio do retorno da vida, né, pelo mecanismo da reencarnação, retornar à vida para renascer efetivamente, mas nós podemos também refletir sobre o sentido simbológico da necessidade de estarmos renovando as nossas conquistas, as nossas crenças interiores para uma vida íntima diferenciada. Então, que seja uma data que tenha sido uma oportunidade também de estarmos em família e refletindo sobre a importância do nosso renascimento para o Cristo e para a Boa Nova. Vi chegar a Ana Maria Guerra, seja bem-vinda. Eliane, que eu estava sentindo falta. Eliana, que eu estava sentindo falta, seja bem-vinda. Solange, seja bem-vinda. Então vamos lá, queridos. Estamos dando continuidade, entramos na semana passada em Instrução dos Espíritos, lembrando que o capítulo 1 tem o título Não Vim Destruir a Lei. Nós estamos conversando sobre a nova era e lemos na semana passada o item 9 do capítulo 1, que deu uma passeada pela história, lembrando a importância de Moisés, lembrando a importância de Jesus e lembrando o papel fundamental do Espiritismo. Hoje nós vamos então aprofundar um pouco mais nessas reflexões. Seja bem-vinda, Lúcia. Queridos, compartilhem aí a transmissão a fim de que vocês possam contribuir com a divulgação da atividade. Nós vamos então aprofundar as nossas reflexões. Item 10. Um dia, acompanhe aí a leitura. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Seja bem-vinda, Marta. Alegria estar na sua companhia. Alegria vê-la fazendo parte da nossa família nesta noite. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhante aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e a nos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos. Ressoará o trovão. Sede firmes. Olha que interessante.
O Espírito que dialoga conosco, que é nada mais, nada menos do que Fênelon, começa a fazer de forma poética uma revisão na história do pensamento religioso. E aí começa a dizer que a sociedade varava em trevas. Então era necessário que o homem visse a verdade. E aí surge uma luz imensurável para nos fazer sair da obscuridade e alcançar a verdade. De quem está falando? Do Cristo. Porque ele diz aqui, é o advento, foi o dia do advento do Cristo. E aí nos convida, o mundo está abalado em seus fundamentos, ressoará o trovão, sedes firmes. Olha que interessante. Sônia, eu estou registrando aí o seu pedido e vou lembrar no finalzinho para que a gente possa envolver nas nossas preces. Olha que interessante, né? A gente estudou semana passada de uma visão muito particular minha, que eu compartilhei, sobre o grande papel de Jesus, né? O Cristo, ele é efetivamente o ser dos seres, né? O nosso grande guia, modelo, tal qual propõe os Espíritos em O Livro dos Espíritos, sobretudo na questão de número 625. E Jesus contribuiu sobremaneira para a nossa evolução em todos os aspectos. Entretanto, eu particularmente acho que a maior contribuição que o Cristo deu à história da humanidade foi a visão de Deus que ele trouxe. Até então, Deus era um ser meramente criador, vingativo, dotado dos mesmos sentimentos e emoções que o homem possuía. E quando Jesus se aproxima, quando Cristo chega, ele vai nos fazendo enxergar Deus como Pai. E a partir daí, a nossa compreensão de Deus Pai passa a ser uma compreensão mais sentimental, mais carinhosa, mais paternal. Jesus mesmo propõe uma série de reflexões em torno disso, né? Ele fala, alerta-nos, se o Pai da Terra sabe dar boas coisas aos seus filhos, porque o Pai Celestial não poderá dar. Mas quando nós passamos a ver Deus como Pai, a conclusão lógica é de que todos nós somos irmãos, membros de uma mesma família. Daí a necessidade de nos amarmos mutuamente. Essa foi, na minha visão particular, uma das maiores contribuições que Jesus nos ofereceu. Nos fazer retornar à filiação divina, vamos dizer assim. E aí, Fênelon está resgatando a importância de Jesus nesse momento inicial. Vamos ler mais um parágrafo e eu quero que você contribua, deixando aí a sua interpretação, enriqueça o nosso diálogo da noite de hoje. Vamos para o segundo parágrafo. O Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza, e está certo de que tudo o que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. É interessante quando Fênelon diz isso, o Espiritismo é de ordem divina, pois se assenta nas próprias leis da natureza. Deus não é apenas um ser espiritual, um ser religioso. Deus é o Criador de tudo, né? Ele é o Supremo Senhor do Universo. Então ele controla também as leis da ciência, que são as leis da natureza, as leis universais. E se o Espiritismo é efetivamente de ordem divina, ele haveria que concordar, ele haveria que dialogar com todas as leis de Deus, incluindo as leis da natureza, as leis da ciência. E aí Fênelon vai resgatando isso. Olha que interessante. O vosso mundo se perdia, a ciência desenvolvia à custa do que é de ordem moral, mas
conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava a um proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unido à ciência. Aí ele começa a dizer, olha, naquela época, o homem desenvolvia muito bem a sua inteligência. Entretanto, essa inteligência andava apartada do amor. E nós sabemos que o coração e o amor têm que caminhar unido à ciência, porque senão a inteligência do homem pode fazê-lo, pode transformá-lo num grande destruidor. O amor, ele é, na verdade, a bússola da inteligência. Ele é aquilo que pode conduzir a inteligência para o norte verdadeiro, que é a promoção da paz, do bem-estar, da saúde física, da saúde espiritual, e não da divisão, da guerra, da destruição, né? Das separações. Precisamos refletir quanto a isso. Dilma, eu vou registrar o seu pedido aqui, assim como estou registrando da Sônia. No momento das orações nós vamos estar refletindo juntos, tá bom? O reino do Cristo, passado que são 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, voltai para o Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. Olha que interessante, já que vocês não estão contribuindo, eu vou fazer uma provocação. Olha o que Fenelon está dizendo aqui, que o reino de Jesus, passado 18 séculos, ainda não veio. Jesus falava muitas vezes isso, né? Meu reino não é deste mundo, meu reino não é deste mundo. O reino de Jesus ainda não veio. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando o reino de Jesus virá? Quando o reino de Jesus virá? Quero que vocês reflitam sobre isso. Quando o reino de Jesus virá? A partir de quê? Qual é a condição para a implantação do reino de Jesus? Vamos refletir um pouquinho sobre isso? Escreve aí no bate-papo, no espaço de diálogo, o que você acha. Vamos continuar. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-los dizem sobejamente: dobrai-vos a rajada que anuncia a tempestade. Olha que interessante, né? 1864, que é lançado o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Eles dizem, olha, dobrai-vos a rajada que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derribados. Isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas às chegadas do esposo. Olha que interessante, amigos. Olha que interessante. Falando, inclusive, que nós temos que estar preparados para não nos tornarmos histéricos diante das tempestades que haveriam de abarcar o mundo. E hoje a gente vê que essa histeria se converteu em desânimo, em pessimismo, né? Em que os nossos pensamentos foram mergulhados numa onda de descrença. É uma forma de ser histérico, tal qual as virgens loucas. Olha que interessante. Deixa eu ler um pouquinho do que vocês disseram aqui. Quando será que o reino de Jesus vai ser implantado? O que falta, né? Aí o Tarcísio diz, Jesus é nosso modelo, está sempre conosco, porém muitas vezes não estamos com ele. A doutrina espírita, através de irmãos sérios, nos chama para estar com Cristo, compreendendo a vida em fé relacionada para amadurecer nossa visão de mundo e de nós mesmos. Efetivamente, como diz lá Emmanuel no livro Opinião Espírita, né? Jesus é a porta e Kardec é a chave. Mariana Chaves diz: o reino de Deus está dentro de nós, só depende de nós mesmos acessá-los
através da nossa transformação moral. Olha que interessante. Isso que a Mariana está colocando significa dizer que o reino de Jesus pode surgir em épocas diferentes para cada um de nós. Porque se ele está dentro de nós, ele pode nascer para mim agora e para o outro depois, ou nascer para o outro agora e para mim depois. E tudo depende exclusivamente de quem? De nós mesmos. Muito obrigado, viu, Mariana, pela sua contribuição. A Renê diz assim: transformação para o amor de toda a humanidade. Efetivamente, nós precisamos trabalhar o amor para efetivarmos o reino de Deus. A Valdite contribui dizendo que quando o homem praticar a verdadeira caridade e sair bipando sempre. Ela lembrou aí uma expressão muito divertida do companheiro Emir Correia, lá de Teresópolis, acredito que a Eliana conheça, que refletindo sobre a questão 886 do Livro dos Espíritos, quando fala sobre a caridade, definindo caridade como benevolência, indulgência e perdão das ofensas, ele foi lá e juntou as siglas e propôs que o espírita, para praticar a caridade, deveria bipar por aí, né? Que é praticar a indulgência, benevolência e perdão das ofensas. Muito boa aí a recordação da Valdite e muito bom também poder recordar a figura desse companheiro, desse divulgador da doutrina que foi o seu Emir e que eu acredito hoje está aí debilitado, né? Pelas questões que irão acometer todos nós quando a idade do corpo físico nos acabar impondo algumas limitações. Então que ele, onde estiver, receba também a nossa gratidão aí, né? Por de forma, às vezes, tão alegre, tão espontânea, nos ter ensinado o Evangelho de Jesus. Vamos ver mais o que o povo falou. Deixa eu chegar aqui, Agora todo mundo falou bastante. Márcia Leite disse, quando nós praticarmos a paz e o bem. A Carmen disse, quando abrimos nosso coração, a lei de amor que o Mestre nos trouxe. E aí nós acabamos de refletir um pouquinho sobre essa forma de amor mais amplo, né? A Vera diz, quando vencermos de verdade o egoísmo que reina, que teima em viver em nós. E aí nós refletimos sobre, efetivamente, o orgulho e o egoísmo seriam as nossas maiores chagas. A Vladimir diz, quando conseguimos amar ao próximo como Jesus amou. Isso é muito interessante, né? Porque o amor de Jesus é efetivamente o grande paradoxo, né? Porque Jesus, num determinado momento do Evangelho, eu vou me ater um pouquinho à fala da Vladimir, porque ela é muito interessante. Jesus vai dizer assim, um novo mandamento vos deixo, um novo mandamento vos dou. Amais o teu próximo como eu vos amei. Aí alguém vai dizer assim, mas meu Deus, o que tem de novo disso? Ele mesmo já tinha dito isso várias vezes. Isso já está lá no livro de Levítico, salvo o melhor juízo, capítulo 19, versículo 18. O que tem de novo nisso? Mas veja, o mandamento até então era, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e a teu próximo como a ti mesmo. E a grande dificuldade para o povo daquela época era a definição de quem era próximo. Porque no texto original, a expressão que estava registrada era Ahi, que significava irmão. Então a grande maioria dos judeus achavam que próximo eram apenas os irmãos da mesma crença religiosa, da mesma tribo, da mesma família. Então não precisavam amar romanos, não precisavam amar samaritanos, porque eles não eram próximos. Então veja, era a interpretação daquele povo. Do mesmo jeito que os samaritanos achavam que próximos eram só os samaritanos e não precisavam amar os judeus. Quando Jesus inclui o parâmetro, ele faz com que se rompam todas as correntes divergentes em torno do que era o próximo. Por quê? Porque o Cristo amou a todos de forma indistinta. Para Jesus, não fez diferença se o outro era um corrupto, como Zaqueu. Não fez diferença se o outro era avarento, se era mulher, se era homem, se era adúltera. Não fez diferença. Jesus amou a todos indistintamente. Então,
A grande novidade, quando ele diz que nos deixa um novo mandamento, é que ele estabelece que o amor que nós deveríamos sair por aí semeando é o mesmo amor que ele teve para com todos nós. Isso é muito interessante. Muito obrigado, Vladimir, pela sua contribuição, que nos fez recordar essa passagem importante. A Maria do Carmo diz quando vivenciarmos o Evangelho. A Jacira diz, Jesus virá quando tivermos a sensibilidade de sentir realmente, verdadeiramente o amor de Deus. Efetivamente, nós é que precisamos mudar algo em nós para sentirmos a presença do Cristo. A Mara diz, creio que a humanidade ainda não está preparada para a vinda deste ser iluminado. Claro que nós espíritas não acreditamos que Jesus há de retornar com todas as questões alegóricas que algumas crenças criam por aí, né? A Ida diz, divulga, está pedindo para alguém divulgar. O Luca diz, Jesus já reina no plano espiritual, pois estamos no plano material. Porém, Jesus vai nos preparar durante 1000 anos para o reino de Deus. Ele mesmo disse que o reino dele não era deste mundo. Agora, a grande questão é o que nós temos que fazer para entrarmos nesse reino, nessa pátria verdadeira. Quando nós trabalharmos para a nossa transformação espiritual, nossa transformação moral, nós teremos os convites para entrarmos nesse reino. A Luzia diz, quando todos entenderem que somente através do amor ao próximo. A Maúde diz, necessitamos procurar a onda mental do Cristo. É isso aí, entrar na mesma faixa vibratória de Jesus. A Flávia diz, a mensagem de Jesus é tão antiga, mas até hoje ainda não pusemos em prática. Então ela faz nos refletir sobre a necessidade da prática. O César lembra a proposta do instruí-vos e dos amai-vos. Conhecimento-se o amor, do amor e o do conhecimento, né? Por que relutamos tanto? Pergunta a Flávia. São tantas as interrogações que nós temos que nos fazer, né, queridos? Vamos continuar a nossa leitura então. Cristãos, voltai para o Mestre, que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos. O mundo está abalado. Olha, prestem bastante atenção, hein? Sim, meus filhos. O mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem sobejamente: dobrai-vos a raia que anuncia a tempestade, a fim de não seres derribados. Eu reli porque isso era muito interessante. Vamos passar para o próximo parágrafo. A revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a voz humilde, porquanto sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Às vezes a gente diz assim, o que eu posso fazer para salvar o mundo? O que eu posso fazer para ajudar a humanidade se eu sou apenas um grãozinho de areia? E aí a gente diz assim, ora, junte-se, vários grãos de areia formam uma montanha. Então também o nosso compromisso com o coletivo, né, com a sociedade, é muito importante. Assim, vamos aí caminhando para o finalzinho. Assim, pois, que estas palavras, somos pequenos, careçam para a voz de significação. A cada dia, a sua missão, a cada o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício de sua república e imperceptíveis animálocos não elevam continentes? Começou a nova cruzada, apóstolos da paz universal, que não de uma guerra, começou a nova cruzada, apóstolos da paz universal, que não de uma guerra, modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente, a lei dos mundos é a lei de progresso. Olha que interessante. Olha que interessante, né? Que ele diz,
Começou a nova cruzada. Marchai para a frente. A lei do mundo é a lei de progresso. Fenelon, 1861. Que rico essas frases finais de forma poética, nos incentivando aí a continuar. Vamos refletindo, né, sobre essa necessidade de estarmos aí caminhando para essa questão de sermos melhores. O Lucas diz assim: a lei mosaica do Velho Testamento só Jesus foi capaz de cumprir, pois era o único capaz e perfeito para seguir. Nós não somos perfeitos como para cumprir a lei do Velho Testamento. A gente tem proposto reflexão de que a gente precisa entender que o Velho Testamento não é apenas um livro religioso. Assim como nós temos hoje os livros de história, que contam as histórias de 50, 100 anos atrás, o Velho Testamento foi a forma como aquele povo, pela tradição oral sobretudo, encontrou para transmitir a sua história. E as histórias, elas são contadas sob o prisma e sob a ótica daqueles que as vê e ou a interpretam. Vejamos que hoje, só para exemplo, a nível da nossa sociedade, nós temos um movimento desejando fazer uma nova interpretação sobre a história que vivemos há poucas décadas atrás. Então veja, o Velho Testamento, ele não é apenas um livro religioso. Ele é um livro também que traz narrativas históricas. E como muitas coisas que aconteciam à época, aquele povo não sabia entender, davam a origem de coisas como miraculosas. E também temos no Velho Testamento leis de ordem civis, leis de ordem penais, destinadas para regular as relações daquele povo. Então nós não temos que ter a pretensão de seguir todas as leis que estão previstas no Velho Testamento, que são inclusive 614 leis. E por que nós não temos que fazer isso? Primeiro porque algumas dessas leis são leis de ordem civil, de ordem penal, para administrar a relação daquela época. Mas por que não temos que fazer isso? Porque o próprio Cristo nos desincumbiu dessa tarefa, quando ele resumiu toda a lei e todos os profetas em um único mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. E ao teu próximo como a ti mesmo. Levítico capítulo 19, versículo 18. E depois, quase no finalzinho da sua estadia física conosco, ele vai dizer: um novo mandamento vos deixo, está lá no Evangelho de João. O novo mandamento vos dou: amais a todos como eu vos amei. Então Jesus nos desincumbiu do cumprimento de todas as leis que vieram antes dele, porque ele propôs uma única lei como resumo de todas elas. E nós um dia alcançaremos sim a perfeição espiritual. Para isso fomos criados, para isso estamos destinados por Deus. A Sônia diz que assim como o BIP, existe o GPS. Olha que interessante. Gentileza, piedade, solidariedade. Querido, nós estamos então terminando por aqui o nosso Evangelho na noite de hoje. Vamos para o nosso instante musical. Enquanto a gente escuta a canção, você se prepara para o momento de prece final, para o nosso momento de irradiação mental, momento de magnetização da água. Então, se você não tem aí o copinho com água, dá tempo de ir lá na cozinha, voltar, trazer um copo, aquietar o corpo, aquietar o espírito, para que a gente possa estar orando, agradecendo a Deus pela beleza da mensagem espírita que nos traz alento ao coração, alento à alma e que nos proporciona entender efetivamente o Cristo, né, como nosso mestre, como nosso guia, como nosso modelo. Mas antes de nós irmos para o momento musical, eu quero dizer que eu preciso muito da contribuição de vocês com a divulgação da nossa página. Muitos companheiros assistem nosso Evangelho, mas ainda não curtiram a página. É muito importante curtir a página Evangelho no Lar,
com Bruno Lourenço, porque aí você vai ser notificado pelo Facebook quando nós estivermos ao vivo. Então curta a página também para estar contribuindo com a atividade. Hoje nós vamos ouvir uma música antiga que me remete lá a tempos passados, de juventude espírita, de coral, que nos traz muitas recordações e que tem tudo a ver com o nosso estudo hoje, que falou um pouco sobre a importância do espiritismo. Lúcia, você é sempre bem-vinda, não importa o momento, não importa a hora, que Deus abençoe o seu lar. E o nome da música é o Consolador, autoria de Ricardo Marques, está no álbum Comerge do Polo 13. Espero que vocês gostem aí da canção que vamos ouvir a partir de agora. Pelas palavras fraternas do Espiritismo, pelas palavras fraternas do Espiritismo.
Sei que o áudio estava bem ruinzinho, porque a gravação é muito antiga. Se bobear de uma época em que era feito de forma amadora, mas a letra é incrível, diz como aliviar a dor do sofredor e mostrar que o Pai é eterno amor. Só se for através do Espírito Consolador. Só se for através das verdades do Consolador. Ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Sintam os que têm coração para sentir. Olhem com real esplendor, pois já existe o Espírito Consolador. Pois já existem as verdades do Consolador. Assim anunciou Jesus, que o Consolador viria numa chuva de luz, iluminando as trevas do sofredor, espalhando o otimismo e mostrando as verdades pelas palavras fraternas do Espiritismo. Então essa canção é belíssima, espero que você tenha conseguido sentir as vibrações amorosas dessa letra, dessa melodia. Eu quero agradecer a presença da Helena, de Santa Maria do Rio Grande do Sul, dizer que eu estava sentindo a sua falta. Nós estamos realizando o Evangelho no Lar todos os domingos às 21 horas e 30 minutos aqui por essa página no Facebook. Participe conosco mais vezes. Eu vi muitos pedidos de oração, Silvia Morelli, Carlos Cunha, Felipe, a companheira Sônia pediu que nós estivéssemos vibrando pelo Sri Lanka. Nós vamos então pedir aos espíritos amigos que socorram a todos esses que nós citamos os nomes. Entretanto, a prece ela chega àquele que pedimos por intermédio do nosso pensamento. Então você que tem um pedido especial por alguém que precisa receber essas ondas de paz, nesse instante, pense nessa pessoa, pense nesse espírito, pense nessa região que precisa receber as ondas amorosas da nossa prece. Porque pelo poder do nosso pensamento, pelo poder do seu pensamento, é que eles serão visitados nesse instante. Então, sem mais delongas, eu te convido mais uma vez a silenciar os movimentos do seu corpo físico, a trazer quietude à alma, se for possível, se você se sentir à vontade, a fechar os seus olhos para que possamos orar, encerrando o nosso Evangelho no Lar na noite de hoje. Amigo Jesus, bondoso Mestre, grande amigo, médico das nossas almas, aqui estamos, Senhor, finalizando mais um Evangelho no Lar. E queremos, nesse início de oração que encerra a atividade, falar da nossa alegria, Senhor. Porque enquanto estamos refletindo sobre o Evangelho, parece que o tempo para. Parece que as nossas aflições silenciam. É tão bom, Senhor, conversar sobre a Tua mensagem. É tão bom, Jesus, desfrutar das boas notícias do Teu Evangelho. E queremos então expressar a nossa gratidão, Senhor. Expressar o nosso contentamento, a nossa satisfação de desfrutarmos desses minutos sagrados em que estivemos tal qual uma família, refletindo e estudando o Teu Evangelho. Entretanto, Senhor, por mais que tenhamos muito mais a agradecer do que a pedir, precisamos Te pedir, Senhor. Precisamos Te pedir porque ainda somos as viúvas loucas, tal qual a mensagem da noite de hoje. Que numa breve onda
nos desesperamos, entramos numa onda de pessimismo, permitindo, Senhor, que o nosso eu duvide da tua condução do nosso planeta. Somos a parte frágil e fraca da criação, mas sabemos que na tua presença, Senhor, tendo a oportunidade de refletir sobre o teu evangelho, nós nos fortalecemos. Com a mensagem do evangelho é como se nós vestíssemos uma armadura que nos fizéssemos pronto para o combate, para o bom combate. Por isso, Senhor, nós te pedimos, não desista de nós. Ainda, Senhor, que muitas vezes, diante de alguma dificuldade, nós venhamos a desfalecer, a fraquejar. Não desista, Senhor. Continue a investir nos projetos que estão estabelecidos para a nossa vida. Ah, Senhor, nesse instante queremos te pedir também por esses amigos, esses entes queridos, que o nosso pensamento faz recordar. Tá vendo, Senhor? São amores nossos, passando pela prova do leito, passando pela prova do desemprego, passando pela prova da escassez de saúde, passando pela prova do cerceamento da liberdade, passando pela prova, Senhor, do isolamento, do esquecimento. Ah, Jesus, são os nossos irmãos em humanidade. Permita que os nossos pensamentos doem a Ti as nossas melhores energias, para que cada companheiro agora recordado seja visitado, Senhor. Visitado por uma onda de esperança, de otimismo. Que o Sri Lanka também, Senhor, seja visitado. Ah, Jesus, visita também o nosso lar, Senhor. Não nos deixe fraquejar diante das provas, colocando em nosso caminho instrumentos para o exercício da nossa resignação e resiliência. Envolva o nosso lar, Senhor. Abençoa a nossa família. E nos permita, Jesus, estarmos sempre aqui em Tua companhia. Se possível, Senhor, permita que os espíritos amigos, manipulando os fluidos, magnetizem a água que aqui está, para nos servir de lenitivo ao corpo e à alma. Se conosco, Jesus, porque nós queremos a Sua companhia. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos amigos, eu quero agradecer a sua companhia, fazer o convite para que você curta a nossa página e divulgue também a nossa atividade para os amigos, para os companheiros, a fim de que possamos fortalecer essa corrente que vibra amor durante essa 1 hora de reflexão do Evangelho semanal. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua família e que você tenha um restinho de dia de muita paz e uma semana recheada de boas oportunidades para o cultivo e para o semeio da mensagem do Evangelho. Mesmo diante dos sofrimentos, mesmo diante da dor, mesmo diante das provações que teimam em nos tirar do equilíbrio, lembre-se sempre que nada deve nos perturbar. Nada deve nos amedrontar. Sabe por quê? Porque tudo passa. Quem tem paciência, tudo alcança. A quem tem Deus, nada falta. Só Deus basta. Graça e paz a todos os lares e a todos os corações.